Olá, tudo bom? Muitas pessoas buscam manter a saúde dos rins, que afinal de contas são órgãos muito importantes para filtrar o nosso sangue e querem mais ideias de alimentos que possam beneficiar os rins. Hoje eu separei para você uma lista com 5 alimentos poderosos e vou te falar qual é o mais interessante dessa lista para a saúde dos seus rins. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você está querendo prevenir algum problema nos rins, se você vem tentando tratar, você já foi diagnosticado com algum problema nos rins, alguém da sua família, por que isso te preocupa? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Então vamos começar com essa nossa lista. Antes de tudo, é importante a gente falar um pouquinho sobre por que o rim é tão importante, por que ele se desgasta, né? Por que afinal de contas a alimentação pode ter um efeito tão importante assim? Os rins são órgãos que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, dia e noite, filtrando todo o sangue do nosso corpo várias e várias vezes ao longo do dia. Eles regulam o líquido que está presente no nosso corpo, ajustam minerais, ajudam a manter a nossa pressão arterial estável. O problema é que esse trabalho fica muito mais pesado quando alguns fatores ruins se repetem diariamente, né? Um dos fatores que prejudica muito os rins é a pressão alta, esse é um ponto muito importante da gente falar. Quando a pressão sobe, os pequenos filtros lá que a gente tem nos nossos rins recebem o sangue com muito mais força do que deveriam e com o tempo essa pressão constante vai danificando essas estruturas que são tão delicadas, mesmo que a pessoa não sinta nada no começo, isso é muito silencioso. Outro fator importante que prejudica o rim é o excesso de sal. Muito sal faz o corpo reter mais líquido, aumenta a pressão e obriga o rim a trabalhar mais para eliminar esse excesso. Então, não é um esforço pontual, né? Quem consome sal todos os dias de forma muito regular, dá uma sobrecarga diária nos rins e acaba sendo silenciosa também. Outra coisa que prejudica os rins é a desidratação, né? Isso pesa demais para a saúde dos rins. Quando falta água, o sangue acaba ficando mais concentrado, as toxinas se acumulam mais e o rim precisa filtrar com muito menos volume de líquido ali. Então, isso aumenta o desgaste dos filtros renais e favorece, inclusive, a formação de cálculos nos rins, pedras nos rins. Além disso, tem a inflamação crônica de baixo grau, a gente sabe, né? Uma inflamação silenciosa que não dói, não fica vermelho, mas está presente por anos ali e isso pode danificar os vasos sanguíneos, piorar a circulação e afetar diretamente a função renal. Por fim, mas não menos importante, tem a questão do estresse oxidativo também, que acontece quando tem excesso de radicais livres no nosso corpo, que é uma coisa comum em quem consome muito alimento ultraprocessado, muito açúcar e poucos vegetais, legumes, verduras, frutos, alimentos naturais, né? Então, esses radicais livres aceleram o envelhecimento do corpo como todo, inclusive do tecido dos rins. Então, quando esse conjunto de fatores se mantém por determinado tempo, mesmo sem você ter um diagnóstico formal de doença renal, o rim pode ir perdendo a eficiência dele aos pouquinhos. A filtração vai ficando menos precisa, o equilíbrio de líquidos e minerais se torna mais difícil e aí os exames podem começar a mudar. É por isso que proteger os rins não é só encontrar um alimento milagroso, né? Mas assim, mudar a alimentação, mudar o estilo de vida e tentar acrescentar mais desses alimentos bons, protetores, assim, para tirar um pouco o peso que o rim pode sofrer, né, com esses hábitos e alimentações ruins do dia a dia. Vamos começar a falar dos nossos alimentos, então. Primeiro alimento da nossa lista, um dos alimentos mais estudados quando a gente fala de saúde do rim e saúde do coração, das artérias, do sistema circulatório, né, porque eles estão muito interligados. É o alho, gente. O alho tem muitos compostos sulfurados, a gente sabe disso, e principalmente a alicina. Esses compostos se formam quando o alho é amassado ou picado pelo menos 15 minutinhos antes de ser consumido, né, para que tenha a conversão da alina em alicina, que é o composto bioativo mesmo por trás desses efeitos benéficos do alho. E um dos efeitos importantes do alho é melhorar a função dos vasos sanguíneos. Ele ajuda os vasos a ficarem mais relaxados, menos rígidos, pode ajudar na passagem do sangue, no controle da pressão arterial. E com o sangue passando de forma mais suave ali, a pressão que chega nos pequenos filtros do rim é menor. Isso poupa um pouco os rins, né, que são muito sensíveis a essa pressão arterial aumentada. Então, essa pressão alta constante poderia forçar esses filtros renais e acelerar o desgaste dele ao longo dos anos. Além disso, a gente sabe também que o alho tem uma ação anti-inflamatória bem importante e isso ajuda a reduzir aquela inflamação silenciosa, crônica de baixo grau, que danifica os vasos e piora a circulação, mesmo quando a pessoa não sente dor, né, quando não tem nenhum sintoma específico. Menos inflamação significa vasos mais saudáveis, melhor irrigação dos rins, menor risco de lesão progressiva.
Outro ponto importante, né, foi o que eu já te falei antes, mas vale a pena ainda ressaltar, é a ajuda, né, que o alho pode ter no controle da pressão arterial. Claro que, obviamente, ele nunca vai substituir nenhuma medicação, a ideia do vídeo não é essa, mas eu te falar que ele pode te ajudar a manter a pressão mais estável, principalmente quando ele faz parte de toda uma alimentação mais equilibrada, uma correta ingestão de água, exercício físico, controle do peso corporal e sim o uso da medicação, se você já faz uso de medicação para isso. Nunca para de tomar remédio por conta própria. A pressão estável significa menos sobrecarga para os rins, então o benefício do alho realmente é muito interessante e um alimento que a gente pode usar, obviamente, no dia a dia, né? Faz parte muito da nossa alimentação, então caprichar no alho sempre vai facilitar. Então, o alho amassado ou picadinho para refogar o feijão, o arroz, os vegetais, carne, frango, peixe que você utilizar. Não precisa ser o alho cru em excesso. Lembra que se você quiser também você pode tomar água de alho ou chá de alho. Eu tenho vídeos aqui no canal ensinando como preparar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Segundo alimento da nossa lista é o feijão, mas também todas as leguminosas que estão ali no grupo dos primos do feijão, né? A lentilha, grão de bico, ervilha, eles fazem base da alimentação, né? Fazem parte dessa base da alimentação dos brasileiros, principalmente o feijão, que a gente utiliza muito no dia a dia junto com arroz. E quando a gente fala de rim saudável, a gente tem que lembrar que são alimentos que podem favorecer muito a saúde dos nossos rins, porque eles têm fibras, têm potássio, têm magnésio, cada um deles, né, de uma forma diferente, atua para a saúde dos rins de forma complementar. Como eles são bastante ricos em potássio, o potássio é um mineral essencial para o equilíbrio dos líquidos do corpo, né? Tem a bomba de sódio e potássio, que ajuda a regular a quantidade de sódio do nosso corpo. Então, quando a gente tem excesso de sódio, isso favorece a retenção de líquido, aumenta a pressão e a sobrecarga dos rins. E o potássio, ao contrário, né? Ele elimina o excesso do sódio, equilibra os fluidos corporais e mantém a pressão mais estável. Então, quando a alimentação é pobre em potássio, o sódio meio que fica sem freio, desregulado, e faz com que o rim tenha que trabalhar mais para corrigir esse equilíbrio. Por isso, uma alimentação mais rica em potássio naturalmente, né, que vem dos alimentos como o feijão, por exemplo, protege indiretamente os rins, reduzindo um dos maiores fatores de desgaste, que eu já te falei, né, que a pressão arterial é elevada. Além disso, o feijão também é rico em magnésio, a gente às vezes não pensa nisso. E o magnésio é um mineral que é menos lembrado, mas também é muito importante para a saúde dos vasos. Ele contribui para diminuir a inflamação crônica, relaxa os vasos, melhora a circulação, protege o endotélio, que é a parede dos vasos. Então, os rins dependem de uma circulação eficiente para filtrar o sangue, né? E quando os vasos estão inflamados ou muito rígidos, o fluxo sanguíneo piora e a pressão piora também, mais uma vez, né? E quando a gente tem baixos níveis de magnésio, já tem relação entre o maior risco de pressão alta, pior função renal ao longo do tempo e maior desgaste vascular, né, dos vasos sanguíneos. Além de tudo, o feijão é bastante rico em fibras e as fibras melhoram o funcionamento do intestino, diminuem a produção e absorção de toxinas e diminuem o que a gente chama de toxinas urêmicas. Então, com menos toxinas circulando, o rim trabalha com menos esforço. Então, o ideal é que a gente consuma essas leguminosas porque elas têm esses 3 nutrientes de forma equilibrada, né? Tem o magnésio, tem o potássio, tem as fibras e é um alimento natural. Vale a pena fazer uma ressalva aqui que para pessoas que têm doença renal avançada, o consumo de potássio pode ter que ser ajustado individualmente. Então, eu tô falando aqui de orientações para pessoas saudáveis que querem proteger o rim. Claro que se você não tem nenhum problema renal, obviamente o feijão não vai sobrecarregar seu rim, não vai prejudicar nem nada, pelo contrário, ajuda a proteger. Agora, se você já tem algum problema renal e faz algum acompanhamento com nutricionista ou médico na sua cidade, obviamente siga sempre a orientação dos profissionais que te conhecem pessoalmente. Esse vídeo aqui é meramente informativo. Um detalhe importante que faltou falar com você sobre o consumo do feijão é, obviamente, você evitar preparar o feijão com bacon, calabresa, com muita carne de porco curada, processada, fumada, que tem muito sódio, tem muita gordura ruim. Lembra sempre de ser um feijão saudável, né? Basicamente refogado no alho, na cebola, com azeite. Tem um vídeo aqui no canal falando de como consumir e preparar o feijão de forma otimizada para a nossa saúde. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Outro alimento super importante para a saúde dos nossos rins é o azeite de oliva. A gente sabe que o azeite é super rico em polifenóis, que são compostos antioxidantes naturais. E esses polifenóis ajudam a reduzir a inflamação dos vasos, proteger a parede interna das artérias, o endotélio das artérias, melhorar a elasticidade vascular e diminuir o estresse oxidativo também. Então, com os vasos mais flexíveis e menos inflamados, o sangue circula de forma mais suave e eficiente e, obviamente, né, isso importa muito, essa pressão que tem nos vasos para chegar nos rins, como eu já te expliquei antes.
Então, quando a gente diminui a inflamação e melhora a função dos vasos, preserva essa microcirculação renal, o que é bem interessante. Então, a gente pode utilizar o azeite para refogar os vegetais, o legume, o feijão, como eu te falei. Pode acrescentar por cima das saladas, por cima de um peixe pronto, de um frango pronto. O ideal é você só não exagerar no azeite, porque ele é saudável. Obviamente, é uma gordura muito saudável para o coração, para as artérias, para os rins. Mas, se você consome em excesso, ele pode contribuir para o ganho de peso. E a gente sabe que o excesso de peso corporal pode ser ruim para a circulação e para os rins. Então, tudo nessa vida com parcimônia, né, na quantidade ideal. Quis escolher uma fruta para colocar nessa nossa lista aqui, e quando a gente pensa em rim, função renal saudável, a fruta que mais salta aos olhos é a maçã, porque ela tem uma combinação de fatores aí bem interessante. A maçã, ela pode ajudar a reduzir o estresse oxidativo por conta dos polifenóis que estão presentes nela também. A gente sabe que o excesso dos radicais livres pode acelerar o envelhecimento dos tecidos renais, danifica os vasos microscópicos dos rins e pode piorar a eficiência da filtração. Como a maçã é rica em polifenóis, quercetina principalmente, ela pode ajudar a neutralizar esses radicais livres, então esse já é um ponto bem interessante para ela. Tem a questão do equilíbrio ácido-base também, que é pouco falado, mas é fundamental a gente falar sobre isso, porque com o passar dos anos a gente acaba perdendo um pouquinho a capacidade de neutralizar os ácidos que são produzidos pelo próprio metabolismo, né, pela nossa própria alimentação. E as dietas que são ricas em carnes em excesso, ultraprocessados e poucos vegetais podem aumentar a carga ácida do nosso corpo e o rim acaba precisando compensar isso. A maçã, apesar de ser levemente azedinha, ela tem um efeito alcalinizante após a digestão, então ela pode ajudar a diminuir essa carga ácida sobre os rins, reduz o esforço renal para manter o pH do sangue e pode proteger a função renal a longo prazo. Além disso, ela também é rica em potássio, né, que eu já te falei, que é super importante para a saúde dos rins, e também contém bastante fibra, principalmente na casca da maçã. A pectina é uma fibra solúvel, encontrada na casca, então a gente não pode descascar a maçã para ter esses benefícios dela. E é uma ótima opção também para a gente acrescentar no dia a dia. Você pode comer maçã pura mesmo, a maçã é uma fruta muito econômica, versátil, portátil, né? A gente pode levar para cima e para baixo. E uma maçã por dia deixa o médico longe da gente, né? Tem um ditado em inglês que fala isso, de brincadeira, mas realmente é uma fruta completa, econômica e fácil da gente acrescentar no dia a dia quando a gente pensa na saúde dos rins. Claro que eu não posso fechar essa lista sem a água, né? Pode parecer simples a gente falar da água, mas quando a gente fala em rim, é realmente o ponto central de tudo. Os rins existem basicamente para filtrar o sangue com a água. Então, sem água suficiente, o sistema pode entrar em sobrecarga. A água funciona como um meio de transporte e de diluição, permite que os minerais circulem, sejam equilibrados e eliminados na proporção e na medida correta. Tem a diluição do sódio, a excreção de resíduos, a redução do risco de cálculos quando a gente consegue se hidratar bem, menor sobrecarga dessa filtração glomerular dos rins. Então, é muito importante consumir água de forma regular e, enfim, né, diária na nossa alimentação. O ideal é que a gente beba água ao longo do dia, não é para concentrar a quantidade de água que a gente deveria consumir num momento ou 2 momentos do dia, né, e fracionando ao longo do dia é super importante. Principalmente não concentrar à noite, para não ficar acordando à noite para urinar. Observar a cor da urina é fundamental, porque ela já mostra para o nosso corpo como está o nível de hidratação. Claro que não tem que ser absolutamente transparente, mas bem clarinha. O ideal, tem um vídeo aqui falando da cor da urina, se você quiser mais dicas sobre isso, é super importante. E é interessante também a gente ajustar a quantidade da nossa rotina, ao nosso clima. Por exemplo, se você faz academia, se você sua muito, se você mora num lugar muito quente, com pouca umidade, transpira muito, isso também pode prejudicar essa questão da sua hidratação. Então, sempre é importante avaliar isso. E lembrando mais uma vez que a indicação de consumo da água sempre é para as pessoas que têm a função renal preservada, tá? Lembra que esse vídeo aqui é para você seguir, se você é uma pessoa saudável, seguir as orientações, mas qualquer orientação personalizada, fala com um profissional de saúde que te acompanha aí na sua cidade. Me conta aí quais desses alimentos você já consumia, quais você vai caprichar mais no dia a dia, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtindo o vídeo, isso é super importante pra mim. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.